Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta sexta-feira, finalmente sextou, né? Que brasileiro não comemora ali a sexta-feira, né? Ainda mais neste país em que a gente trabalhou até anteontem para pagar impostos, apenas para isso. Mas vamos tentar ser otimistas, sextou, teremos um descanso, apesar de que antes teremos muitos assuntos quentíssimos aqui. E eu, pelo menos, estou bem animada, sabe por quê? Porque acabei de comer um bolinho maravilhoso feito pela nossa querida espectadora, Dona Idalina. Muito obrigada, estava maravilhoso, foi perfeito, assim, ó, energia suficiente para fazer todo o programa aqui agora, viu? Obrigada e boa tarde, Fred. Boa tarde, Mari. Realmente o bolo estava muito bom, então com mais alegria hoje, sexta-feira, e muitas notícias aí de última hora para a gente analisar e trazer informação de qualidade para todos os nossos espectadores. Boa, daqui a pouco a gente vai chamar a Desirê. Antes eu já trago o assunto aqui para a mesa, que é o seguinte, matéria, inclusive, com bastante destaque na Gazeta do Povo, muita leitura. Uma pesquisa mostra que em 2026, contra Lula, quem venceria? Michele e Tarcísio. Bolsonaro, porém, não teria tanta vantagem em cima do petista. A gente vê ali, Michele teria 5 pontos acima ainda de Lula. Como que você analisa isso, né, Fred? A gente sabe que existem muitas questões que são levadas em consideração aí nas últimas eleições, em 2022, pesou muito a questão da rejeição. Muitos que votaram no Lula não necessariamente queriam votar no Lula, né? E a gente deve ver isso também, apesar de Lula ter bastante rejeição, a gente sabe que muitos também pegam bastante no pé de Jair Bolsonaro. Então, como que você analisa aí essa pesquisa? E também fica o convite para quem está nos acompanhando para deixar sua opinião aqui também no chat. A gente quer saber a sua opinião sobre isso. Pois é, Mari, essa pesquisa surpreende primeiro pela diferença que a Michele Bolsonaro teria em relação ao Lula de quase 5 pontos, como você bem disse. Você vê que o desgaste do governo Lula, com múltiplas notícias extremamente negativas, né? A gente sabe o escândalo do INSS, a questão da concessão de asilo para a ex-primeira-dama do Peru, então, a inflação, o descontrole do gasto público, inúmeros casos de corrupção, gastança desordenada do governo, estão afetando a imagem do Lula, de seu governo, e isso já está se refletindo nas pesquisas eleitorais aí que apuram as intenções de voto para a eleição de 2026. Tivemos aí 3 cenários principais. No primeiro deles, a Michele ganhando com quase 5 pontos de diferença para o Lula, o Tarcísio também 3 pontos acima do Lula, e o Bolsonaro no quadro de empate técnico. Mas se você for desconsiderar o empate ali, o Bolsonaro também 2 pontos acima do Lula. Então você vê que surpreende já esse efeito de todos esses escândalos e notícias negativas que tem sim repercutido sobre já as intenções de voto da população brasileira para 2026. Eu até queria trazer mais um dado aqui, que nessa mesma pesquisa eles apuraram quais são as causas aí que mais, e os fatos negativos, o que tem mais preocupado, as grandes preocupações dos brasileiros. E a primeira delas, por incrível que possa parecer, mas a gente sabe, acompanhando todas as notícias aqui, estando bem informado, que a preocupação número 1 do brasileiro hoje é corrupção. 59% dos brasileiros responderam que sua maior preocupação hoje é a questão da corrupção. E obviamente que tudo isso reforçado pelo escândalo do INSS, em que nós sabemos que os aposentados e pensionistas tiveram seu dinheiro roubado. Tivemos aí, inclusive, os fatos que eram de conhecimento do ministro da Previdência desde o início do governo Lula, e nada fez para apurar e para investigar e tentar, no mínimo, suspender esses descontos indevidos. Pelo contrário, durante esse período todo em que os ministros, tanto o atual quanto o anterior, Carlos Lupe, quanto o atual, Volsney Queiroz, já sabiam dos fatos, nada fizeram. E o desconto indevido explodiu no seu valor, que chegou quase em 3 bilhões só em 2024, e nesse período todo, aí nessa estimativa de quase 7 bilhões de reais, atingindo 9 milhões de brasileiros. Então, esses números já refletem a queda de popularidade do Lula, que já não tem mais, a gente sabe que ali em 2022, no próprio questão do Bolsonaro, a gente tinha a imprensa
diariamente, né, falando e atacando a imagem do ex-presidente Bolsonaro, e agora que o PT é gestão e tem que apresentar aí o seu histórico de realizações no governo, o governo não tem medidas concretas que tenham trazido melhoria para a população brasileira, e esses números se refletem na intenção de voto aí, trazendo tanto o nome da Michelle quanto do Tarcísio, que hoje são os dois principais nomes, obviamente, fora do Bolsonaro, que até agora encontra-se inelegível, e, a princípio, né, mantidas essa inelegibilidade, os candidatos aí que despontam com força para assumir aí a candidatura presidencial são tanto a Michelle, que a princípio até não quer, ela prefere ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal, e o Tarcísio, que também tem dado declarações de que prefere concorrer à reeleição ao governo de São Paulo, inclusive com o Kassab dando uma declaração hoje de que o Bolsonaro não apoiaria eventualmente o próprio Tarcísio como candidato à presidência e estaria pensando no nome até agora do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que deu uma entrevista, foi capa desse final de semana, será dessa edição da revista Veja. Ele saiu na capa da revista, uma entrevista que ele concedeu lá do Texas, onde ele se encontra hoje. A gente sabe, ele está nos Estados Unidos aí desde março desse ano, e inclusive ventilando a hipótese eventualmente dele próprio ser o candidato aí, se for né, o nome escolhido por seu pai. Ele deixou muito claro que qualquer articulação ali do PL passa pela decisão do seu pai, Jair Bolsonaro, mas não descartaria eventualmente ele voltando para o Brasil, ainda essa dúvida se ele voltará para o Brasil ou não, mas ele também poderia ser um dos candidatos à presidência. Então, Mari, fica claro aí que, de fato, o derretimento do governo Lula e a esquerda com um problema hoje, inclusive, que o nome mais forte da esquerda é o Lula, mas a gente sabe que já vem um nome desgastado, e por essas pesquisas indicam que ele não ganharia as eleições presidenciais de 2026 na sua tentativa de reeleição, e a esquerda com uma carência de nomes para apresentar, e justamente por essa carência de novas lideranças da esquerda, que eles ainda insistem no nome do Lula para a reeleição, mas ele já vem enfraquecido por todos esses escândalos aí, que ele, por mais que haja uma tentativa do governo, né, de afastar esses escândalos da figura do Lula, fica muito claro que ele é o responsável pelo governo, por todas as indicações do governo, e a responsabilidade dele por todos esses escândalos, e a população está percebendo isso, e já não, essas tentativas do governo de melhorar a imagem do Lula não têm surtido efeito. Ótimo. Fred, a gente vai chamar então a Desirê Penhalva, direto de Brasília, para comentar sobre esse mesmo assunto, só destacando então o que está na matéria, na reportagem da Gazeta do Povo. Então, Michelle Bolsonaro ganharia contra Lula de 47,6%, quanto contra 42,5% das intenções de voto, enquanto Tarcísio teria 47,3% contra 42,7%. Muito parecido esse cenário aí, né? Já segundo essa pesquisa, não teria tanta vantagem assim Jair Bolsonaro contra Lula, né? Nesse caso, a favorita para tirar Lula da presidência, enfim, para tirar o PT da presidência, seria mesmo Michelle Bolsonaro. Desirê, boa tarde. Conta pra gente, né, qual que é a sua análise sobre essa última pesquisa? Boa tarde, Mariana, Frederico, todos vocês que nos assistem. Pois é, gente, eu acho que a primeira evidência disso é que as pessoas começam a perceber que, de fato, o Bolsonaro não deve voltar a ser elegível. E aí a gente sempre, quando acompanhava essas notícias, né, engraçado que desde o começo do ano, com cada erro assim do governo, né, a gente vem percebendo que o Lula tem perdido muito a sua popularidade e esses outros candidatos que estão aí para rivalizar com o Lula vão ganhando espaço. Ou seja, a direita está crescendo bastante, né? Então agora a gente já vê que essa última pesquisa que foi feita aí entre os dias 19 e 23 de maio, agora recentemente, a gente percebe que agora já virou. Tanto Tarcísio quanto a Michelle Bolsonaro já são nomes que bateriam o Lula numa eventual candidatura à presidência da República em 2026. Então, isso é uma questão, assim, até mesmo da gente perceber que o tempo está passando e o governo está desidratando e a direita está começando a ter um pouco mais de força, né? E a gente percebe uma coisa interessante também, quando se questiona aqui nos bastidores, né? Qual seria a outra pessoa para suceder o Bolsonaro caso ele realmente permaneça inelegível? Aí a gente começa a pensar nos nomes, porque o mais forte realmente seria ter o sobrenome Bolsonaro. Isso traz um peso muito forte para as urnas. E a gente pensa nos filhos dele, mas aí tem o Flávio Bolsonaro, que ainda essa questão lá
da tal da rachadinha, por mais que tenha sido já arquivada e demonstrado que não tinha nada realmente a ver, ele ainda tem a pecha dessa época que ele ficou bastante na mídia com esse tipo de menção desagradável. As pessoas aí não gostaram muito da postura do Flávio Bolsonaro nesse sentido. Ele também não é uma figura tão carismática e não tão polêmica, e acaba que também não entra tanto em embates como outras pessoas da família Bolsonaro, então acaba que ele não é uma pessoa que as pessoas cogitam tanto assim para suceder o pai numa eventual próxima eleição em 2026. Aí a gente tem também o Eduardo Bolsonaro, que aí eu vou falar daqui a pouco com relação à posição dele, porque eu também quero trazer a entrevista que ele deu na Veja, mas o fato dele estar nos Estados Unidos e agora a crescente perseguição, né, com relação à figura dele lá nos Estados Unidos, faz com que a gente não saiba se ele vai voltar para conseguir disputar essa eleição. E aí o outro filho seria o Carlos Bolsonaro, que é vereador, nunca mudou esse cargo dele, nunca quis disputar ou alçar voos mais altos, então acaba que também por ele entrar muito em embates, ele não é uma pessoa também muito carismática, não seria essa pessoa. Então a Michelle Bolsonaro acaba reunindo bastante essa imagem. Eu vou deixar aqui o Renan, que é o Renan Filho, né, o recentemente eleito vereador aí, lá em Santa Catarina, mas porque ele realmente acabou de começar, é muito novo, mas trazendo então essa perspectiva. Michelle Bolsonaro como a principal figura entre clã Bolsonaro que poderia ter maior projeção. A gente já viu, inclusive, mencionamos aqui em outras oportunidades, até mesmo o fato da mídia tradicional está elogiando a Michelle Bolsonaro, porque ela é uma mulher de postura, uma mulher que respondeu rápido às questões envolvendo ali os móveis do Palácio do Planalto, é uma mulher que discursa bem para o público evangélico, não tem a objeção entre as mulheres, porque ela é mulher, é uma pessoa forte, enfim. E aí, no caso, a gente vê todos esses elogios que provam que, de fato, ela é uma figura muito forte, tende, sim, a ser essa pessoa que vai suceder o Bolsonaro, porque ele provavelmente não deve voltar a ser elegível. Mas é interessante que as únicas questões, né, que as pessoas levantam é o fato dela nunca ter tido nenhum cargo eletivo anterior. Como que seria esse primeiro cargo eletivo? Ninguém sabe. Até porque, como a gente percebe nos bastidores, as pessoas dizendo da personalidade dela que é um pouco forte, ela não é uma pessoa tão bem fácil de lidar, mas é uma pessoa assim muito querida para o público. Ela fala muito bem e ela tem ali valores muito sólidos, né? Fala de Deus sempre, isso inspira muito o público que é bastante conservador e no Brasil bastante cristão, né? Agora, falando especificamente sobre o Eduardo Bolsonaro, que saiu na revista Veja e o Frederico já adiantou essa pauta. Eu achei interessante que assim como a Michelle Bolsonaro tinha sido também elogiada por outras mídias tradicionais, a gente vê a revista Veja trazendo algumas questões interessantes, mostrando que Eduardo Bolsonaro, inclusive, se colocou como uma pessoa ponderada, dizendo, inclusive, que ele. Essa frase eu achei muito boa. A Veja diz assim: que ele se mostrou uma figura preparada para liderar, não apenas para polemizar. O que é bastante interessante, porque, afinal de contas, saber que os veículos tradicionais aí de comunicação estão querendo entender o ponto de vista daqueles que antigamente eram tratados só como negacionistas, enfim, tá achando, né? Nazista, fascista, aquele tanto de coisa que, em vez de esclarecer o que significa, acaba afastando como se fosse um preconceito, como se fosse uma pecha, algo pesado falar da direita. Então agora parece que as coisas estão melhorando, até porque a gente percebe que o governo federal não tem a perspectiva de continuar como está. Eu acho que é interessante também até o fato do próprio Eduardo Bolsonaro, na entrevista, ter reconhecido que o pai falhou no fato de não ter uma boa relação com os veículos de comunicação, talvez também seja uma boa esperança para esses veículos que acharam aí que iam receber milhões durante o governo Bolsonaro, não receberam, talvez tenha esperança aí de um próximo governo de direita receber alguma coisa e talvez poder falar bem do então candidato da direita que pode voltar ao poder. Enfim, mais um detalhe também que eu achei interessante, o Eduardo Bolsonaro disse que ele não fez nada de errado, enfim, e fala que, afinal de contas, se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, as autoridades americanas também estariam fazendo coisa errada, porque ele está lá articulando e conversando
utilizando da legislação americana para tratar sobre esse assunto. De fato, ele se mostra como uma pessoa que tem sido perseguida e de forma bastante justificada. Agora, só por fim, assim, a gente analisando um aspecto com relação aos outros nomes, né? Porque a gente teria possivelmente Tarcísio, como também já mostra que ele bateria o Lula em 2026, mas ele já falou que tem a perspectiva de continuar em São Paulo, ele não é uma figura muito conhecida no resto do Brasil, teria também talvez Ratinho, Caiado, e essas pessoas, assim, elas não acabam que não carregam tanto aquele peso que o Bolsonaro e o nome do Bolsonaro carrega quando vai falar de pautas, principalmente conservadoras, até porque durante a pandemia, em outros momentos, a gente não viu tanto essas pessoas valorizando tanto o papel do Bolsonaro, que estava ali defendendo a liberdade, enfim, das pessoas em todos os aspectos, né? Mas o que a gente percebe é que tudo leva a crer que a situação sim deve mudar em 2026 e que com certeza o Lula não deve ser reeleito. Pelo menos isso é que as pesquisas estão mostrando, né? Porque outros nomes estão se despontando acima do dele. Então, a questão agora é a gente entender aí esse jogo de xadrez que está sendo posto, quem seriam essas pessoas, como essas pessoas, esses candidatos, esses partidos que estão se fortalecendo, vão conseguir se unir em torno de algum nome possível para, de fato, conseguir ter essa junção entre os valores conservadores, as pautas que o Bolsonaro defende e consegue atrair essa quantidade de pessoas que gritam quando ele passa, de mito, volta Bolsonaro, enfim, e ao mesmo tempo um certo equilíbrio aí no sistema político atual, que a gente percebe que é necessário para ter governabilidade, até porque a gente tem esse chamado aí presidencialismo de coalizão, que a gente precisa que no Congresso Nacional as pessoas, os partidos possam ser contemplados para conseguir, de alguma forma, que seja através das emendas, que seja através dos cargos, isso é ruim, mas a gente sabe o que acontece e traz a governabilidade necessária, que a gente consiga ter uma certa paz, porque na forma que a gente está vivendo hoje, infelizmente, a gente tem um Congresso retraído e a gente tem um poder executivo junto com o poder judiciário, fazendo com que toda a população não se sinta representada e, ao contrário, coagida, coibida de poder se manifestar. Então, independentemente de quem seja o candidato, esperamos aí que tenha aí minimamente uma aliança para que a gente veja um poder que seja um pouco mais centro-direita, mas mais consolidado e mais pacificado nesse sentido, entre principalmente o Congresso e o Poder Executivo. Mariana? Ótimo, Desirê, a gente já volta contigo aí direto de Brasília. Antes eu só quero deixar um recado, já que tem gente pedindo aqui no chat para assinar a Gazeta do Povo, fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo. Tem mega promo Gazeta, apenas R$ 8,25 por mês. E aí você tem um descontaço anual aí. E aí tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. gazetadopovo.com.br/oferta. Ou então é só apontar a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Tem informações também aqui na descrição do vídeo. Aproveite e comente aqui também, né? Qual a sua opinião sobre o assunto de hoje e tantos outros. E também participe da nossa enquete. A gente quer saber a sua opinião. Se não deixou o seu like, deixe seu like também. Olha só, tem gente também perguntando pra gente, né, falando assim, ó, ninguém mais fala nada sobre o Frei Chico. Na maioria dos veículos não fala mesmo. Aqui a gente fala, daqui a pouco, o nosso querido Frederico Junkert vai falar disso também. Agora a gente vai mostrar aqui para vocês um vídeo do vereador Lucas Pavanato, que esteve recentemente aqui no programa Entre Linhas, falou ao vivo conosco, e ele explica aí nesse vídeo o que aconteceu na Câmara, lá uma briga que houve entre ele e um esquerdista. Você já vai entender melhor a história aí, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Vamos acompanhar então o vereador Lucas Pavanato. Basicamente, o que aconteceu ontem é que nós estávamos debatendo a regulamentação do transporte por moto na cidade de São Paulo, e dentro desse debate eu tenho um projeto que é um dos primeiros projetos a terem sido protocolados, e eu fiz meu discurso. Havia um sindicalista que ele defende, na verdade, que o serviço seja extinto na cidade, então você não vai ter o serviço de transporte por aplicativo, e basicamente ele subiu em cima do plenário, me agrediu, grudou o meu paletó, achou que eu ia recuar. No momento em que ele viesse, eu não recuei. Eu perguntei o que você vai fazer comigo, né?
E ficou claro ali que, na verdade, a prefeitura acabou escolhendo um cara desequilibrado para fazer esse debate. Eu acho que o debate em relação à regulamentação das motos na cidade de São Paulo, ele tem que ser baseado em dados, evidências, não baseado em emocionalismo e menos ainda baseado em violência, que foi o que aconteceu. Prejudicou a discussão, essa postura do cara, prejudicou também o lado da prefeitura, que quer proibir o serviço, mas mais ainda serviu para trazer luz para o tema e para deixar claro para os motoboys aqui da cidade de São Paulo que eu tenho lutado pelo direito deles de trabalharem e tenho lutado principalmente pelo direito deles de trabalharem com uma regulamentação adequada e que garanta segurança. Então esse é o meu trabalho aqui na cidade de São Paulo, não vou me intimidar com qualquer tipo de violência, porque eu acho que se eu estou fazendo certo eu não tenho o que temer. Contem sempre comigo. Ok, tá aí o recado do vereador. Então, o que aconteceu foi essa discussão na Câmara, né, com Lucas Pavanato e Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas de São Paulo, um sindicalista. Portanto, Frederico, qual a sua opinião? Pois é, Mária, é mais um exemplo de que quem não consegue vencer pela força das ideias tenta se impor pela força, né? E você vê, assim como a gente lembra aqui do caso do Glauber Braga, que inclusive, né, falaram do nome do Fretico, faz tempo que a gente não falava do Glauber aqui também. E o Glauber que agrediu lá uma pessoa dentro da Câmara dos Deputados, deputado federal do Rio de Janeiro. E agora tivemos esse caso do Lucas Pavanato, vereador na cidade de São Paulo, que foi agredido por um sindicalista que se coloca aí contra a liberação do serviço de transportes por motocicletas, que é uma forma e alternativa também. A gente sabe que São Paulo tem problema grave de trânsito, impossibilidade de você se deslocar ali com agilidade dentro de São Paulo, né, que só a cidade de São Paulo, por exemplo, tem 50 mil habitantes mais do que o estado do Paraná. Se for considerar a grande São Paulo, dá 2 vezes a população do estado do Paraná, 20 milhões de pessoas. Então, a gente sabe que os números quando envolvem São Paulo são muito grandes. Há uma resistência por parte da Prefeitura de São Paulo em adotar esse sistema de transporte por motos. Inclusive, a Prefeitura conseguiu aí uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendendo, por enquanto, essa questão desse serviço, até porque houve um caso, a grande preocupação ali é como garantir a segurança dos passageiros. A gente sabe, quem já teve a experiência de passar pelo trânsito de São Paulo, sabe, pela quantidade de motos ali, realmente é perigoso você eventualmente se deslocar. Os motoqueiros, a estatística hoje é de mais de uma morte por dia de motoqueiro em São Paulo. Imaginem, senhores, aproximadamente aí 450 mortes por ano em São Paulo de motoqueiros. Então dá uma média de mais de uma pessoa por dia que morre. E aí essa questão, como você garantir e autorizar a liberação desse serviço, mas garantindo o mínimo de segurança para os passageiros. E essa, eu acho que como o vereador bem falou, assim, né, você, antes de até adotar essa política no município de São Paulo, garantir, especialmente que seja bem embasado aí para não colocar a vida dessas pessoas em risco. E a despeito que a gente sabe que é uma solução, mais uma tentativa de solução para o trânsito de São Paulo, que já é um trânsito muito difícil, muitos carros, apesar de que você tem lá metrô, mas não é suficiente para a quantidade de pessoas, então pequeno espaço ali do município de São Paulo. E aguardemos aí, diante dessas discussões na Câmara, para ver se a Prefeitura de São Paulo, inclusive, muda de opinião e acaba também por autorizar esse serviço de passageiros em São Paulo. Ótimo. Vamos ouvir também a opinião da Desirê. Depois dela, a gente deve receber a deputada doutora Maíra aqui no nosso programa. Desirê. Então, o Frederico falou muito bem, né? Esse debate ele realmente é um debate importante, especificamente a questão da autorização de motos, enfim, porque a gente sabe que é bastante perigoso o transporte, inclusive, por incrível que pareça, o Pavanato ele tem tido a postura de querer falar, não, a gente tem que impedir que essas pessoas estejam aí fazendo um trabalho de forma perigosa, porque, né, como figura aí da direita, obviamente, a liberdade de trabalhar é uma pauta sempre muito importante, destacada. Mas é claro que tem que ter aí uma regulamentação de alguma forma. E eu sei que essa regulamentação não é fácil. Claro que, ficando, assim, imaginando na postura, na posição desses mototaxistas, deve ser muito difícil pensar, poxa vida, tem alguém querendo atrapalhar meu ganha-pão. É claro que isso é bastante complicado. Mas, de novo, assim como o Frederico falou, é muito importante que esse tipo de ação seja colocado em evidência como algo que não deve acontecer. É triste, é lamentável que qualquer tipo de discussão política chegue às vias de fato. Então, que esse seja um exemplo negativo, para que as pessoas percebam quão feio quão triste é quando a discussão ela perde a linha do respeito
e quando as pessoas passam a agredir umas às outras, né? Então a gente não está aqui para poder dizer que tem uma pessoa certa ou errada, que isso, enfim, né, de alguma forma alguém errou, porque também a gente percebe que o Pavanato, a partir do momento também que ele começou a ir apanhar, ele foi para cima, começou a xingar, e as pessoas tiveram ali, os seguranças da Câmara tiveram que segurá-lo também, né? O que é difícil também para a postura dele de apanhar ali e não fazer nada, né? Enfim, muito triste que isso não se repita. Agora, um detalhe também, as pessoas toda vez que falam do Pavanato, sempre fazem aí uma referência com o Nicolas Ferreira, o fato dele também ser jovem, está crescendo muito nas redes sociais, e a gente percebe a perspectiva mesmo dessas pessoas que têm tido esses parlamentares jovens que têm tido aí uma postura de enfrentamento, de conseguir expressar o que significa, né, a posição da direita e a posição da esquerda, expondo ali os problemas que a gente realmente percebe que muitas vezes outros veículos, ou até mesmo nas escolas ou universidades, tudo isso acaba sendo colocado debaixo do tapete, não vamos discutir, vamos taxar aqui as pessoas que pensam de uma forma diferente com um rótulo que, enfim, em vez de explicar, acaba que traz um preconceito em cima dessas pessoas. Não, esses jovens, eles trazem essas informações, trazem o debate e acabam crescendo. Inclusive, mais tarde a gente vai ter a participação aqui também de um vereador que tem esse papel de ajudar que sejam esclarecidas as opiniões das pessoas a respeito de direita, esquerda, comunismo e capitalismo, enfim, mas é para que vocês percebam que, assim, é relevante, sim, que a discussão aconteça, mas que jamais a violência se sobreponha, porque assim a gente não chega a lugar nenhum. Ambos foram para a delegacia, no final das contas, e a gente espera aí que ações como essa, conflitos nesse ponto, não se repitam mais. Ótimo, Desirê, a gente já volta contigo. Agora a gente vai receber aqui no nosso programa Entre Linhas a deputada doutora Mayra. Seja bem-vinda aqui ao programa Entre Linhas. Conta pra gente, né, a senhora que está aí no Ceará, como é que tem sido a recepção a Jair Bolsonaro. A gente viu muita movimentação, muita gente com ele, né? Sim, nós ficamos muito felizes. O presidente, é a primeira aparição pública dele num grande evento depois da recuperação cirúrgica, de uma cirurgia que durou 12 horas, extremamente, deixou o Brasil tenso, preocupado. Então nós ficamos muito felizes e é uma participação importante para o Nordeste. O Nordeste que é sempre acusado de votar errado, de escolher partidos de esquerda, tem mostrado nas pesquisas que estão sendo feitas, claro que elas não têm ainda cunho eleitoral, mas tem mostrado um avanço dos movimentos conservadores de direita no Nordeste, e cada vez que o presidente vem aqui, ele é o líder maior da direita desse país, ele acende esse espírito conservador de direita, da gente mudar os rumos do Brasil e o Nordeste ser participante disso aí. Então nós estamos muito felizes. Foram 2 dias, acabamos de deixar o presidente no aeroporto, mas foram 2 dias intensos, e onde ele chegou, a diferença que a gente percebe é que o presidente chega em voo comercial, desce no aeroporto sendo recebido por estudantes de ensino médio e ensino fundamental, coisa rara nesse país. A gente vê a base, como a gente chama, se engajando em política, tendo admiração por líderes políticos, e a gente vendo eventos lotados, enquanto o presidente do Brasil atual não consegue andar na rua, tem que vir em voos separados, claro, ele tem direito a isso, mas não consegue mostrar sua popularidade que inexiste nas ruas do Brasil e nem do Nordeste, muitas vezes chamado de alienado. Então nós estamos muito felizes. Doutora, uma das questões que são muito sensíveis aí em 2026, a gente sabe a importância de eleger candidatos ao Senado alinhados aí aos ideais, né? Especialmente para responsabilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal relativamente aos abusos que eles vêm praticando, ataques à liberdade de expressão, dentre uma série de questões. A gente, né, todos os participantes, a gente tem tentado trazer a leitura, né, dos estados. E como é que está a questão dos possíveis candidatos ao Senado no Ceará para a gente conseguir essa maioria em 2026? Nós temos até agora somente um nome considerado um nome de direita conservador, que já publicou nas redes sociais, já se manifestou, inclusive nesse evento agora com o presidente Bolsonaro, a sua intenção de concorrer ao Senado, que é o deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes. E nós temos outros nomes até já conhecidos, que concorreram em outras eleições,
e já estiveram nesse cargo, como, por exemplo, Eunício Oliveira, que citam a possibilidade de concorrer ao Senado, mas ainda não temos nomes definidos. Nós temos 2 vagas esse ano e desejamos muito que a gente aqui no Ceará possa eleger 2 nomes comprometidos, sobretudo com a pauta da liberdade. Essa questão, eu acho que ela tem que ser colocada na mesa na eleição para deputados federais, para senadores. O Brasil não pode mais abrir mão da liberdade, a gente tem que lutar contra os censuradores, sejam eles do STF, seja de uma imprensa conivente com esses crimes que são cometidos todos os dias contra a nossa liberdade. Então, acho que essa vai ser a principal pauta de referência para a gente poder escolher e votar naqueles nomes que se colocarem à disposição da população. Ótimo, deputada, com certeza, né? A gente sabe que esses assuntos são importantíssimos, estarão nas pautas principais aí das campanhas eleitorais do ano que vem. Conta pra gente também qual que é a sua avaliação sobre a questão do PL da anistia. Tem chances ainda? Vai permanecer engavetado pelo presidente Hugo Mota? A oposição vai ter que fazer ainda mais pressão? Como é que vai ser? Está sem áudio agora. O meu tá ligado. Ah, agora Voltou. funcionou. Acho que ele deve ter caído um pouquinho. Pois não. Eu fico entristecida porque eu fui uma das deputadas do PL que foi junto com a bancada do meu partido para uma reunião com o deputado Hugo Mota, prestar o nosso apoio a ele, declarar publicamente o nosso apoio, mas nós deixamos muito claro na reunião, a bancada do PL inteira, que esse apoio estaria condicionado à votação do PL da anistia. E a Desirê, acho que ela fez uma entrevista comigo antes de eu assumir o mandato, e eu dizia que o meu maior sonho na minha passagem pela Câmara era poder votar o PL da anistia. Não é possível que isso seja empurrado. A gente tem 1.200 pessoas hoje presas no país, e se a gente multiplicar pelo número de famílias afetadas, isso é muito grave. Pessoas que não tiveram devido julgamento, pessoas que são condenadas de forma desarrazoável, e isso fica mais revoltante quando a gente faz uma comparação com a realidade que a gente vive hoje no Brasil. A gente vê bandidos serem libertados, vê Cabral fazendo vídeo na piscina, tomando uísque, ensinando a gente, dando dicas de filmes que a gente pode assistir, vê a turma da Lava Jato inteira sendo inocentada, José Dirceu participando das decisões políticas do país, o próprio presidente da República condenado em 3 instâncias, e a gente vê mulheres, mães de família, pais trabalhadores presos, condenados a 12, 14 anos, por crimes que muitos deles não estão nem previstos no Código Brasileiro, né, na legislação brasileira, na nossa Constituição, sem previsão legal alguma. Tem pessoas portadoras de transtorno do espectro autista que estavam simplesmente vendendo água em frente ao STF e elas foram presas, elas nem sabem por que elas estão lá. Então, é uma afronta. Eu digo que hoje você ser contra a anistia é você deixar de ter piedade, você deixar de exercer a virtude da caridade, é você ser insano. E num país que precisa ser pacificado, eu acho que nada mais importante para a gente acabar com essa briga que nós temos hoje no país do que você votar, do que o presidente Hugo colocar em votação o PL da anistia. Vota quem quer, o Brasil vai saber quem foram os parlamentares que foram contra a liberdade, que foram contra se fazer justiça, e aí eu sempre nos meus pronunciamentos digo para o Brasil, a anistia não é um fato novo. Em 1979, o Brasil concedeu anistia para criminosos, pessoas que assaltaram bancos, que sequestraram embaixadores, que praticaram crimes verdadeiros, mas hoje a gente tem pessoas presas políticas que não cometeram nenhum desses crimes, muitas delas crime algum, e outros insignificantes, como riscar um estátua de batom, e essas pessoas recebem condenações absurdas. Então, nós precisamos insistir na anistia e eu espero que o presidente Hugo Mota leve em conta a opinião dos parlamentares e da população brasileira. Muito bom, eu fico muito feliz, né, doutora Mayra, da senhora estar aqui,
Até porque é uma amiga muito querida. Mas eu tenho duas perguntas. Para quem não sabe, né, a doutora Mayra, ela participou do governo Bolsonaro, trabalhou no Ministério da Saúde. Então, a primeira pergunta, que é uma pergunta até pessoal, porque ela ficou famosa, né, chamada aí de Capitã Cloroquina. O que a senhora acha? Esse apelido foi ruim? A senhora se sente desconfortável com ele? E a segunda pergunta é sobre a sua avaliação do atual Ministério da Saúde do governo Lula. Como é que a senhora avalia, já tendo passado aí pelo próprio Ministério da Saúde, só que do governo Bolsonaro? Desirê, vou dividir em duas partes. O título de Capitã Cloroquina, inclusive o presidente Bolsonaro ontem, eu vim com ele no carro do aeroporto até o evento que ia acontecer aqui em Fortaleza, ele perguntou, e aí, Mari, você ainda fica chateada se te chamarem de Capitã Cloroquina? E eu falei, presidente, o senhor esqueceu que eu nunca fiquei. Naquela época, para mim, era uma honra, porque o capitã vinha de Capitão Bolsonaro. O grupo de esquerda que existia dentro do Ministério da Saúde, as instituições que tentavam desestabilizar o governo e não deixar a gente trabalhar, associavam que eu era das secretárias do Ministério da Saúde, aquela que tinha uma relação de mais respeito, mais proximidade com o presidente Bolsonaro. Daí colocaram o título de capitã em alusão a capitão, porque é a patente militar do presidente. E o cloroquina, porque escolheram a cloroquina para ser o símbolo do deboche, do negacionismo do lado de lá. E hoje eu fico muito feliz, porque eu sustentei a verdade a duras penas, né, sendo todos os dias ameaçada, constrangida, humilhada em alguns locais, mas sustentei a verdade ao lado de outros bravos médicos brasileiros, eu não fui a única. E a gente hoje tem os artigos publicados, pouco divulgados, porque a mesma imprensa que resolveu falar de saúde na pandemia e dizer que uma medicação era eficaz ou ineficaz sem nem saber do que estavam falando, porque nem políticos e nem tampouco a imprensa estuda medicina para poder falar de nível de evidência. A gente passa anos estudando isso quando é médico, e eu tenho a felicidade de ser uma médica que há 34 anos exerce a profissão e gosto da política e atuo na política sem deixar de ser médica. Todas as semanas eu estou trabalhando como plantonista de um hospital público numa UTI. Foi essa a minha vida inteira, eu não vivo da política. Então eu podia falar. Hoje a gente tem a hidroxicloroquina nos trabalhos publicados com nível de evidência elevadíssimo, mostrando que nós poderíamos ter salvo muitas vidas na pandemia. E essas pessoas continuam escondendo esses artigos porque elas não querem ser julgadas pelo crime que elas cometeram, perseguindo médicos e pessoas que poderiam ter salvo muitas vidas se não fossem impedidas. Quanto ao governo atual, a gente tem um Ministério da Saúde deplorável. O presidente Lula já trocou o ministro, colocou agora um ministro eminentemente político, que é o Padilha. A ministra Nízia Trindade, fez uma gestão péssima. Ela é uma militante da Fiocruz. A Fiocruz, eu fui acusada também disso na pandemia, mas a Fiocruz, apesar do trabalho científico que ela tem para o país, é uma instituição de caráter eminentemente militante. Se fazem trabalhos de cunho ideológico, se escolhem para ser bolsistas da Fiocruz pessoas que tenham militância ideológica de esquerda. Isso está muito claro nos vídeos, nas comemorações, desde o começo do governo Bolsonaro. Enquanto nós fazíamos a campanha do Brasil Sem Drogas, a Fiocruz fazia seminário internacional para discutir o apoio à maconha, o uso medicinal da maconha. Então, assim, é a contramão. Enquanto a gente dizia, o ministro Mandetta falava, durante um derramamento de óleo que aconteceu na costa do Nordeste brasileiro, logo no começo do governo, que nós deveríamos ter tranquilidade, não afetaria a ingestão dos peixes, porque o derramamento aconteceu longe da costa brasileira, pelo menos na plataforma ali de 200 metros, a Fiocruz fazia uma nota, como se ela fosse o governo oficial do Brasil, dizendo que não era para ninguém comer peixe no Brasil e causando terror. Então a ministra veio dessa instituição e ela fez um governo de militância, chamou um grupo ideológico para dançar quase nu, né? A famosa cerimônia do bate-cum, resolveu levar curandeiros para colocar dentro do SUS o sal grosso, as práticas de aromaterapia. A gente até respeita isso aí como práticas complementares, mas no SUS ainda não existe nível de evidência para a gente incorporá-las, colocando à disposição da população tão sofrida. E a gente não podia falar de ivermectina, de hidroxicloroquina,
que tem segurança, porque são medicamentos já usados há muito tempo, não matam ninguém, mas a ministra Nízia tentou levar sal grosso, banho de ervas, para uma cerimônia oficial e incorporá-los ao SUS. E não entregou remédios para diabetes. A gente tem várias medicações durante a gestão dela que faltaram e vários escândalos também de corrupção que ela saiu sem comprovar o uso do dinheiro público. E agora, já na gestão Padilha, a gente tem ainda a continuidade da falta de medicamentos. O Brasil tem hoje a falta de medicamentos para tratar tuberculose, uma doença grave que mata mais ou menos 6 mil brasileiros por ano. E imaginem que se eu não recebo, por exemplo, a isoniazida, que é um medicamento básico para o tratamento da doença, cada pessoa que tem tuberculose não tratada, segundo as escalas da própria Organização Mundial de Saúde, ela é capaz de contaminar mais 10 a 15 pessoas. E ninguém está falando sobre isso, né? A gente não está falando sobre o que falta na saúde de forma elementar. A gente tem milhões de pessoas nas filas de cirurgia no Brasil, aguardando tratamento, também não está se falando nisso. E o Padilha está lançando aí o Mais Especialistas. Ele está tirando da gaveta o que eles têm feito na saúde, pegando projetos, mudando de nome, reeditando projetos do governo Bolsonaro e tentando fazer mais um movimento populista, como fizeram com Mais Médicos, lançando Mais Especialistas, dizendo que vai resolver o problema da população, com mais consultas especializadas. E quem entende de saúde pública sabe que o grande problema do Brasil e de qualquer país do mundo, Desirê, para funcionar, está na atenção primária de saúde. Os postos têm que funcionar, o paciente tem que ser atendido no mesmo dia que adoece e tem que receber suas medicações. Quem está nos hospitais esperando cirurgia, esperando tratamento de maior complexidade, é quem teve o seu direito negado lá na ponta, lá na atenção básica. É o diabético que não tinha o hipoglicemia antioral, um comprimido, ele precisou passar para a fase seguinte porque não tratou, precisou da insulina que está faltando ainda no Brasil. Como não consegue nenhum dos dois, ele acaba amputando uma perna, amputando o pé e vai lá para a Previdência Social ser mais um agente para aumentar o rombo da Previdência, não roubando, mas usufruindo da Previdência às vezes sem pagar, porque ele vai ter que se utilizar do benefício de prestação continuada. Então, nós estamos vivendo um governo caótico. Na saúde, eu passaria a tarde aqui com vocês enumerando as não conformidades, as coisas que não estão sendo entregues, as necessidades urgentes que estão sendo descumpridas, e a gente lamenta muito por tudo isso. Deputada, aproveitando também sua companhia aqui, né? A senhora falou da ida de Jair Bolsonaro ao Ceará, de toda essa grande movimentação, e a gente tem falado bastante, inclusive, é o destaque do programa de hoje, a questão das eleições, o ano que vem, né? Se Jair Bolsonaro estará ou não elegível, e as pesquisas, o que elas já têm apontado. A Atlas Intel, a mais recente, apontou que Michele Bolsonaro seria o nome mais forte para disputar contra Lula, teria 5 pontos a mais ali do que o petista. Tarcísio teria mais ou menos a mesma média, os dois teriam uma diferença superior, aí poderiam disputar com um pouco mais de vantagem em relação ao próprio Jair Bolsonaro. Como que a senhora analisa o nome da Michele? O governo Bolsonaro fazendo um trabalho realmente efetivo pela nação, ela criou Pátria Solidária e ela entregou para o país sensibilidade, ela foi reconhecida como uma mulher sensível, cristã, que estava ao lado do marido sem querer tirar o lugar do marido, como a atual primeira-dama, né, que faz vergonha ao Brasil, faz vergonha ao próprio marido, quer ocupar a função diplomática sem ter cargo no governo. Então, Dona Michele sempre foi um exemplo de elegância, de serenidade, de conhecimento, sabe falar muito bem com o Brasil. Em todos os eventos ela é muito bem recebida, ela tem conteúdo, e tem essa elegância, essa sobriedade que o Brasil precisa. Então, seria um bom nome. Como você já disse, a gente tem outros nomes, o do governador Tarcísio, que está fazendo um excelente trabalho em São Paulo, mas a nossa preocupação é: São Paulo deve perder o maior estado da federação, um governador do porte do Tarcísio, que provavelmente será reeleito lá. A gente tem outros nomes dentro da família Bolsonaro que são admiráveis. Eduardo Bolsonaro está fazendo um trabalho que ninguém fez pelo Brasil até hoje. A coragem desse rapaz jovem de abdicar
da cadeira dele de deputado, sair do Brasil com a família e trabalhar 24 horas por dia em defesa da liberdade, com a coragem dele, é ímpar. Se tem alguém hoje no Brasil que merece a minha admiração pelo que está fazendo por cada um de nós brasileiros, mesmo por aqueles que se declaram de esquerda, do PSOL, do PT, o Eduardo está fazendo a defesa intransigente da liberdade. Isso vale para todo mundo, quer as pessoas aceitem ou não isso. A censura, a falta de liberdade que hoje nós vivemos no Brasil vai chegar a todo mundo. Se nós não pararmos com esse movimento comandado pelo atual presidente da República, apoiado pelo braço do PT hoje, que é o STF, em breve nenhum de nós vai ter liberdade. Então, eu todos os dias parabenizo esse rapaz, porque eu não sei quantos de nós teríamos a coragem, a capacidade de abdicar da sua vida pessoal, que é o que ele está fazendo, para estar lá nos Estados Unidos dizendo ao mundo o que acontece de verdade no Brasil. Ótimo, deputada. A gente agradece muito a sua participação. Te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas, viu? Posição, eu que agradeço o convite de vocês e parabenizo. Esse canal é hoje um dos poucos que a gente tem no Brasil de falar a verdade, de orientar e de informar os brasileiros. Que Deus abençoe, que vocês continuem sendo essa voz de quem não tem espaços para dizer a verdade. Deputada, acho que cortou ali o finzinho dela, mas foi uma ótima participação da deputada aqui. Agora eu passo lá para Desirê, em Brasília, até para a gente ajeitar aqui, que temos convidado especial, já já você vai ver aqui no nosso programa. Vou chamar a Desirê, então, para comentar sobre um assunto, né, que foi muito mal resolvido lá atrás, existia muita especulação e que agora existe uma novidade. Dilma teria mandado espionar Eduardo Campos. Desirê, conta pra gente. Então, Mariana, a gente acompanha aqui, não somente na Gazeta do Povo, mas em vários outros jornais no Brasil todo, sobre o que está acontecendo, né? E aí teve uma entrevista num podcast lá do Pernambuco, que, falando de Nordeste hoje, né? Sabe que é a doutora Mayra do Ceará, e aí esse podcast teve a participação de um ex-presidente do PSB, né? Ele está deixando a presidência nacional, mas ele foi explicar sobre o caso lá de Recife, mostrando, né, o caso do João Campos, que agora é prefeito de Recife, está crescendo muito, ganhando popularidade, inclusive deve receber aí a presidência do PSB, mas o que a gente tem de relevante para trazer é que nessa entrevista, o entrevistado lá, ele disse bem assim, o nome do entrevistado é Carlos Siqueira, né, que era o pernambucano que está deixando a presidência nacional do PSB. Ele disse assim, olha as frases dele, com relação ao período em que o Eduardo Campos, pai do João Campos, ainda costurava a pré-candidatura nacional pelo PSB, só que foi interrompida por um acidente aéreo em 2014. Ele disse assim, ele sofreu muitas ameaças, a pré-candidatura saiu a fórceps, Dilma interferiu tanto que botou até um agente da ABIN lá. E aí ele complementa, passamos dificuldades políticas muito grandes, insufladas por Dilma e por gente do PT. Então, essa fala dele deixa a gente bastante preocupado, porque, afinal de contas, é a fala de um socialista, uma pessoa que defende aí as ideias, em tese, né, defende as ideias do PT e da Dilma, do Lula, enfim. E aí, a pergunta que fica será que essa fala vai ser analisada? Será que vai ser revisitada aí a postura da Dilma, se ela utilizou de forma antidemocrática órgãos do governo dela na época? A gente, obviamente, faz a comparação, né, com relação ao governo Bolsonaro. Imagina se fosse o Bolsonaro, se alguém tivesse dito a respeito da postura do Bolsonaro durante o governo dele, porque eles estão fazendo aí todo um alarde com relação a conversas que aconteceram, mas que não chegaram a lugar nenhum, e aí a gente vê que foi um fato muito grave. Primeiro, que utilizaram, então, a ABIN no governo Dilma para investigar um possível concorrente, que logo em seguida acabou morrendo de um acidente aéreo, então isso é bastante grave. Isso deve sim ser investigado, mas a gente percebe que provavelmente não deve dar em nada. Mas a gente precisa trazer isso para vocês, para que vocês saibam disso, mesmo que a mídia tradicional não vá contar isso para vocês. A gente está aqui para fazer esse papel, assim como a doutora Mayra falou, trazer a verdade. Se ele, que vivenciou isso ainda em 2014, há mais de 10 anos, ele tem como testemunha viva que isso aconteceu de fato, mesmo defendendo as ideias do Lula, mesmo sabendo que isso poderia ser ruim, ele trouxe isso à tona, isso deve sim ser investigado.
Agora o detalhe, a gente, ainda falando sobre o Bolsonaro, né? Quando a gente reconhece que não existe direita sem Bolsonaro, o motivo não é porque ele é maravilhoso, não, é porque a gente não vê as pessoas falando sobre esse tipo de coisa que o Bolsonaro faz. Ele não chega a ser desleal com as pessoas que estão ali disputando pautas, ideias um pouco diferentes da dele. E ele consegue fazer com que toda a direita se una em torno da própria candidatura dele, como a gente viu isso acontecendo. Enfim, esse é o resumo do comentário, porque afinal de contas, se a gente não trouxer isso aqui para vocês, é muito difícil que vocês encontrem essas informações em outros lugares. Mariano? Ótimo, Desirê. Daqui a pouquinho a Desirê que vai assumir o comando aqui do programa, logo mais, daqui uns minutinhos. Ela vai dirigir lá direto, vai coordenar tudo isso direto de Brasília. Antes eu vou voltar aqui para a mesa, apresentar nosso convidado de hoje, vereador João Bétega. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço a você, Alfred, pelo convite. Um prazer estar aqui na Gazeta. Ótimo. Bom, a gente tem vários assuntos, daqui a pouco a gente já vai entrar no assunto principal que envolve aí o vereador. Antes eu só quero aproveitar aqui que a gente ainda não falou do assunto que a gente tem falado todos os dias aí, que é toda a situação de censura no Brasil, o embate aí com os Estados Unidos. O governo Trump está cada vez deixando mais evidente a insatisfação em relação, né, a esse desrespeito mesmo à soberania americana por parte do ministro Alexandre de Moraes. E agora o recado é o seguinte: nenhum inimigo da liberdade será perdoado. Esse é o recado enviado pelo governo Trump. Agora as coisas estão ficando mais sérias, né, Fred? Pois é, Mari, você vê que essa publicação, inclusive, foi feita em português, na página do Escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado. Um recado claro para o Brasil, até mesmo como uma resposta a uma fala do Barroso que recolocou na pauta na semana que vem a questão do julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, o recado do governo americano é muito claro no sentido de que a liberdade de expressão vai ser protegida e as tentativas do ministro Alexandre de Moraes de censurar americanos ou residentes estrangeiros no território americano também vão, de qualquer maneira, sofrer retaliação. Inclusive, ontem foi noticiado um fato pelo New York Times de que o ministro Alexandre de Moraes recebeu a notificação do Departamento de Justiça americano. O Departamento de Justiça, para as pessoas possam entender, ele concentra duas funções nos Estados Unidos que são equivalentes da nossa Advocacia Geral da União e do Ministério Público Federal. A Pam Bondi, que é a advogada-geral dos Estados Unidos, lá do governo Trump, e então ela seria o equivalente nosso do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. Ela mandou um ofício para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que os Estados Unidos não aceitarão que qualquer decisão dele queira ou pretenda surtir efeitos em território americano, que, como a gente falou aqui muitas vezes e trouxe aqui, inclusive em duas ocasiões, o advogado Martin DeLuca, que é o advogado do Rumble e da empresa do Trump, lá, o Truth Social, nos Estados Unidos, que inclusive processou em fevereiro o ministro Alexandre de Moraes no estado da Flórida, lá um processo que está em curso, inclusive, de que os Estados Unidos não aceitarão essas tentativas do ministro Alexandre de Moraes de interferir, inclusive, no debate público nos Estados Unidos, quando ele pede, por exemplo, que as empresas de rede social bloqueiem o perfil de pessoas que se encontram em território americano, inclusive têm cidadania americana. E o que é pior, no caso da Flávia Guimarães, ele chegou a decretar a prisão dela, que se encontra em território americano, por publicações que ele fez. Quando a gente sabe que a postura do governo americano, tanto quanto do governo da Espanha ao negar a extradição do Oswaldo Eustáquio, é de que não existe crime de opinião nesses países. Se o governo brasileiro entende que aqui existe crime de opinião, e é o entendimento hoje, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal, que tem censurado e prendido pessoas em função das suas opiniões políticas, tanto os Estados Unidos quanto o governo espanhol deixaram muito claro que lá qualquer tentativa de perseguição de pessoas por opiniões políticas não encontrará terreno fértil. E até queria pedir para o nosso operador Vitor Kunzio para compartilhar uma imagem de uma publicação aí inglesa, para você ver que a questão é o seguinte, essa questão não envolve, a gente tem falado aqui muitas vezes, não envolve só uma discussão entre os Estados Unidos e o Brasil. É um debate muito maior. Saiu ali no Global Great Britain News, que é um jornal lá do Reino Unido, dizendo o seguinte, os Estados Unidos vão banir autoridades britânicas em meio à discussão sobre censura, já que estrangeiros que prejudicam os direitos de liberdade de expressão não são bem-vindos. Obrigado, Vitor. Então, para mostrar que essa questão de mudança de posicionamento do governo americano em relação à liberdade de expressão, que foi uma das plataformas de governo do Trump
na sua candidatura presidencial, é um recado muito claro para todos os países do mundo que eles não aceitarão que as pessoas sejam perseguidas por sua liberdade de expressão, tanto no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, e essa é uma postura muito clara do governo americano, reforçada ontem por essa publicação do Departamento de Estado, e que, é engraçado até, né, Mari, a gente vê que o ministro Barroso e os demais ministros gostam tanto de dar entrevista, eu estava pensando aqui que tinha que mudar o nome do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal para os interventores gerais da República e os palpiteiros gerais da República. Eles querem interferir em todos os assuntos do país, querem emitir opinião sobre todos os assuntos em discussão no país, mas é engraçado que quando questionado agora sobre a provável sanção contra os ministros do Supremo nos termos da Lei Magnitsky, ele simplesmente disse que não tinha nada a falar. A gente queria saber a opinião do ministro, considerando que o governo americano vai provavelmente sancionar os ministros pela questão de violação dos direitos fundamentais de brasileiros. Então, a gente vê, inclusive, essa questão de soberania nacional que o governo brasileiro e os próprios membros do Supremo têm invocado muito para criticar uma eventual sanção do governo americano. A Lei Magnitsky, existe uma lei similar no Reino Unido. Existe uma lei considerada na própria União Europeia, existe uma lei similar no Canadá. E, portanto, se o governo brasileiro quiser, ele que aprove uma lei parecida aqui no Brasil para sancionar eventualmente estrangeiros que eles achem, que considerem que violem direitos humanos. Então, tanto que na Grã-Bretanha, você vê essa discussão agora no Reino Unido, ninguém está invocando a questão da soberania nacional, porque eles sabem, eles próprios, Reino Unido, também já sancionaram uma série, por exemplo, de agentes russos envolvidos na violação das liberdades fundamentais na Europa. Até como retaliação na questão da guerra Ucrânia-Rússia. Então, essa lei existe, as pessoas nem sabem, mas essa lei Magnitsky existe uma lei similar no Canadá, no Reino Unido, na União Europeia, e justamente que foram aprovadas após a aprovação dessa lei Magnitsky nos Estados Unidos, quando ela se torna global em 2017. Então, é importante deixar claro isso, de que o governo americano está sendo muito duro no seu posicionamento agora, a partir de agora, inclusive com essa publicação direto em português para deixar bem claro para os ministros do Supremo Tribunal Federal de que esse próprio julgamento aí da questão das redes sociais, inclusive nesse ofício do Departamento de Justiça, estava me recordando aqui, ela deixa muito claro, falou, olha, o que vocês quiserem fazer em termos de com as redes sociais dentro do território brasileiro, pouco me importa. Aí é uma questão da Constituição brasileira e da lei brasileira. Agora, não queira que decisões judiciais brasileiras produzam efeitos nos Estados Unidos sem respeitar o tratado existente entre Brasil e Estados Unidos. Como a gente falou, um tratado celebrado lá em 2001, em que existe todo um procedimento, um trâmite que tem que ser respeitado. E o ministro Alexandre de Moraes, como a gente sabe, estava emitindo essas ordens secretas, sem base legal, e intimando as companhias de rede social, as empresas de rede social, por meio de e-mail. Quando essa decisão tem que passar pelo Ministério da Justiça do Brasil, pelo Departamento de Justiça americano, conforme o trâmite das cartas rogatórias e esse tratado existente entre Brasil e Estados Unidos. E a resposta muito clara de que eles não tolerarão mais essas arbitrariedades por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ótimo, Fred. Agora trazendo para o Bétega também, a gente está dependendo bastante da justiça americana para ver a justiça sendo feita aqui e a gente tentar salvar a nossa liberdade de expressão, que ainda resta um pouquinho, né? Com certeza. Acredito que já é visível os abusos da Suprema Corte brasileira, isso no mundo inteiro, né, está sendo observado. Até mesmo perfis e redes sociais sendo, no Brasil, restringidos, né, como foi, por exemplo, até o próprio perfil do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a ser restringido em um certo momento, assim como outras contas que têm relação com Nicolas Ferreira, com outras pessoas relevantes politicamente no Brasil, e nunca houve uma real resposta da justiça do porquê houve essa restrição de contas. Da Carla Zambelli aconteceu a mesma coisa. A gente percebe que no mundo inteiro isso é visto com muita preocupação. E os Estados Unidos, que é um país que é conhecido pela liberdade, até mesmo ele passa a perceber que a liberdade ela deve existir. Só que a gente deve seguir também jogando dentro das 4 linhas para que a gente possa dar o direito de que cada um possa emitir as suas opiniões, mesmo que ela vá contra a opinião que o sistema acredita que é mais conveniente. Ótimo, Bétega. Bom, aproveitando a tua companhia aqui, gostaria que a gente falasse, né, sobre as agressões que o senhor sofreu, principalmente em 2023, né? A gente sabe que as universidades se tornaram, infelizmente, um ambiente hostil, né, à pluralidade de pensamentos. Então, conta um pouquinho pra gente aqui.
Então, primeiro eu quero agradecer o convite da Gazeta para participar. Eu sou um ativista que já trabalho há muito tempo pela questão da liberdade dentro da direita. Na época eu fazia parte do Movimento Brasil Livre, a gente fez uma expedição pelas universidades do Brasil, chamada Inimigos Públicos na ocasião, com um vereador de Natal que ainda continua no movimento e um ativista do Rio de Janeiro que também, assim como eu, deixou, né, o quadro do movimento. A gente passou por diversas universidades para ver o descaso com o dinheiro público. Porque hoje as pessoas elas trabalham, pagam os seus impostos e esse imposto é revertido naquilo que deveria pelo menos ser essencial. E a gente vê uma discrepância do orçamento em ensino superior e do orçamento em ensino básico. Enquanto em países do mundo a gente vê um investimento maior em ensino básico, no Brasil parece que é a regra inversa. Investimento em educação nunca é demais. A questão é como que esse dinheiro é investido, né? A gente vê hoje muitas bolsas CNPqs para áreas que não fazem muito sentido. Até eu fiz uma denúncia esses tempos aqui do investimento da Prefeitura de Curitiba, já como vereador, de peças de cunho sexual bancadas pela antiga gestão na época, e eram peças que eram promovidas por uma pessoa que tinha doutorado em dança, por exemplo. Então tem dinheiro público para você investir em doutorado em dança. Para um cara andar, por exemplo, de calcinha na rua, né, com crianças passando, idosos passando, tudo isso financiado com verbas de incentivo cultural ligadas ao poder público. Então eu sempre fui um ativista nessa questão, da gente olhar, né, para onde vai o dinheiro público e passar a ter um rigor com isso. Até hoje na Câmara eu sou um dos únicos vereadores que abre mão do carro oficial, da gasolina, que são um dos poucos privilégios que nós temos acesso na Câmara Municipal, e naquela ocasião, como ativista, a gente foi nas universidades para ver como esse dinheiro é investido. Infelizmente, a gente viu um negócio de terror, né, naquela ocasião, faculdades depredadas, sem estrutura, com alunos matando aula para pichar aquele ambiente que é pago pelo dinheiro do pagador de imposto. A gente percebeu isso primeiramente em Porto Alegre, na Federal lá do Rio Grande do Sul, que lá diversas pichações, alunos matando aula para fazer realmente vandalismo naquela universidade, aqueles vídeos viralizaram na ocasião. E, posteriormente, semanas depois, a gente foi para a UFSC, para a Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, curiosamente, o estado mais de direita do Brasil, acredito eu, né? O Paraná também está nesse rol, Goiás, assim, mas Santa Catarina é um estado que se destaca. E lá em Florianópolis, um campus completamente abandonado. Tinha um prédio dentro da UFSC naquela ocasião, que estava caindo as traças, assim, com poeira, com teia de aranha, com fezes no chão. Um prédio abandonado que não tinha aula, um anfiteatro abandonado nesse prédio. E de diversas pichações, né, de comunismo, pichações que fazem alusão a regimes antidemocráticos, entre outras questões que a gente naquela ocasião foi lá para passar tinta branca, né? Fomos lá, limpamos aquele local, né, com tinta custeada do nosso bolso naquela ocasião. E nesse meio tempo, os alunos descobriram, né, aquilo que a gente fez. Eu voltei lá, fui vítima de uma emboscada de 7 pessoas e fui espancado e praticamente morto por 7 pessoas naquela ocasião. Isso foi no dia 13 de julho de 2023. Vai se fazer agora 2 anos daquela agressão covarde que eu sofri enquanto apanhava. Eu achava que eu ia morrer naquele momento porque eu fui espancado por diversas pessoas, né, que batiam na minha cabeça com chutes e joelhadas, né, eu fiquei bem ferido naquela ocasião e também fui agredido no corpo, né, com um pedaço de madeira, que os caras batiam com um pedaço de madeira em mim. Então foram diversos hematomas, eu estava apanhando muito, não consegui identificar os agressores, foi uma situação que saiu impune, mas também foi uma situação que abriu os olhos do povo brasileiro para a questão de como que é as universidades, né? Depois daquilo, ano passado foi ano eleitoral, fui candidato a vereador aqui no município de Curitiba, fui um dos mais votados, mas tem ativistas que até hoje realizam esse trabalho nas universidades. Um exemplo lá é o Wilker Leão, lá na UNB, que ele faz um trabalho muito bom de expor essa questão de doutrinação dentro dessas universidades. E depois, né, dessa situação da UFSC, além de abrir o olho do brasileiro, a gente passou a fazer isso em outras faculdades. Fizemos aqui na UFPR, também fizemos lá na Federal de Goiás. Eu posso até posteriormente falar com detalhes como foi cada um desses episódios, se for do interesse aqui da Gazeta. Mas sempre teve muita confusão, muita mentira envolvida. Acredito que quando você é um parlamentar de direita, sempre há muita narrativa falaciosa para atacar, né? Quando você não rouba, quando você não faz coisa errada, sempre parece gente para querer ficar apontando o dedo e ficar querendo achar a picuinha e inventando história, né? Algo normal no Brasil hoje, infelizmente.
até a pauta anterior que vocês levantaram acerca da censura, mostra que quem está do lado certo da história, quem é correto, quem busca fazer o certo no Brasil, é utilizado pela imprensa, né, pela grande imprensa como vilão, e sempre há essa questão muito enraizada hoje, infelizmente, no Brasil, nas universidades, na maioria da imprensa. Então a Gazeta é um exemplo de veículo nesse aspecto. Parabenizo o trabalho de vocês. Ótimo, Fred. Vereador, umas coisas que a gente já recebeu aqui, perguntas no chat. Você mencionou, né, que era membro do Brasil Livre, do Movimento Brasil Livre, acabou saindo aí nas últimas semanas. Você pode explicar um pouco para os nossos espectadores o que aconteceu nesse episódio? Eu já expliquei bastante isso para a imprensa, né? Já coloquei um pronunciamento fixado no meu Instagram. Basicamente, eu tenho uma visão mais de unir o campo da direita, uma visão que é divergente da do MBL. Isso foi gerando um desgaste, né? Eu passei a ser muito desrespeitado por assessores meus, fui até ameaçado por essas pessoas, ficou um clima insustentável. Infelizmente, o MBL optou por me expulsar do movimento, né? Agora sigo a minha vida política, de cabeça erguida. Desejo ao MBL também muito sucesso, que eles possam participar dessa construção do campo da direita, se integrar para a gente fazer junto um bom trabalho. Da minha parte, eu não guardo nenhuma mágoa, né? O MBL, muito pelo contrário, vem fazendo ataques baixos, né? Ataques covardes contra a minha pessoa, mas isso não me afeta. Eu sei da minha honestidade, sei da minha vida que é limpa, tenho minha consciência muito tranquila. Ótimo. Então eu vou passar a bola, inclusive, para nossa querida Desirê Penhalba, ela que vai tomar conta do Frases da Semana, vai trazer depois também a parte de cultura, ela que escreve todos os dias aí sobre cultura na Gazeta do Povo, vai ter bastante coisa para trazer pra gente. Ela arrasa, não tem segredo, vai que é tua, Desirê. Para substituir a apresentação desse programa. Então, vou convidar vocês aqui para ouvir as frases da semana com Omar Godoy. O Omar que participa, né, ele também é da editoria de ideias, assim como eu, que escrevo para a Cultura, e aí eu tenho esse prazer de todos os dias de manhã ter reunião com o Omar, e eu quero dizer que a presença dele é sempre excelente, ele é muito divertido. Então, vem cá, Omar, conta pra gente qual é a primeira frase da semana. Boa tarde. Estamos aqui então, né, com o vereador Bétega. Vereador, você pode falar um pouco aí das atividades que você tem desenvolvido no seu mandato? Como é que está? A gente está passando agora por uma fase de reestruturação do mandato, né? Como eu toquei no assunto, né, referente à saída do movimento, a gente vem estruturando ao longo dos anos diversas ações, né? Minha bandeira sempre foi a valorização do imposto, do cidadão que paga imposto, que trabalha, que produz para a sociedade. A gente fez uma denúncia no início do ano, que repercutiu muito no Brasil e no município de Curitiba, acerca de investimentos estratosféricos de verbas culturais. Um exemplo foi um show do Ricardo Marinelli, que é um artista, que ele dançou quase pelado no meio da rua, né? Com crianças passando, idosos passando. Até mencionei esse fato aqui anteriormente. Um investimento muito alto, assim, de verba cultural. Questões que desde a campanha eleitoral a gente estava já pontuando. A gente fez um projeto de lei para evitar o financiamento público para esse tipo de espetáculo que envolve nudez ou semidudez em espaço público, né? Parar de investir dinheiro público nesse tipo de peça. Esse projeto já foi aprovado na CCJ, está indo para plenário, e também a gente vem desenvolvendo diversas ações. Temos um projeto muito interessante de cadastro único para moradores de rua, que hoje é um problema aqui em Curitiba. Hoje, infelizmente, é complicado a gente fazer uma triagem dos moradores de rua de Curitiba. A gente não sabe a origem desse morador de rua. Se ele veio de uma cidade que não é Curitiba, se ele é usuário de droga, se ele tem ficha criminal em aberto, se ele já foi preso, se ele é um cara que precisa ser internado, tem algum problema psicológico, e através desse trabalho a gente consegue separar o joio do trigo, para dar um encaminhamento correto para essa pessoa. Que hoje em Curitiba tem o Mesa Solidária, que é um programa que alimenta essas pessoas, e a gente não sabe quem está sendo alimentado, né? Tem muita gente em tornozeleira eletrônica, com mandado de prisão em aberto, e esse cara acaba tendo usufruto dos serviços públicos prestados pela prefeitura, que são financiados pelo povo. Como é, por exemplo, o próprio serviço do Mesa Solidário, até mesmo o hotel social que eles vão passar à noite. Agora está chegando uma fase de frio em Curitiba, muitos vão utilizar desse tipo de serviço bancado pela população, mas acredito que é interessante para a gente combater esse problema, que a gente possa fazer esse mapeamento.
o que acontece hoje é que Curitiba é uma cidade que é muito boa, né, pro morador de rua, porque tem uma série de benefícios que ele pode ter acesso. Infelizmente, alguns moradores de rua, eles não querem trabalhar, não querem prosperar, não querem sair dessa situação, e eles causam muito transtorno para os comerciantes do centro, por exemplo. Pessoas que têm os seus comércios, pessoas que trabalham no centro, mulheres, idosos que muitas vezes são constrangidos a pagar a esmola para esses moradores de rua, e essa esmola vai geralmente para sustentar o tráfico através da compra de drogas, ou até mesmo essa esmola vai para que eles comprem álcool, né, para sustentar o vício deles, porque a alimentação, na maioria dos casos, a prefeitura já oferece. Então a gente também fez um projeto, que é um projeto muito polêmico, que até o MTST foi lá na Câmara protestar contra mim, que é um processo da regulamentação das marmitas por parte das ONGs, para a gente saber quem é a ONG que entrega essa marmita, estabelecer critérios, até para que a gente possa fazer a triagem desses moradores de rua e a gente não ficar alimentando aí vagabundo que está com ficha na polícia aberta e tem que ir para a cadeia, tem que ser preso. Então tem esses projetos na área de morador de rua, tem essa questão cultural, e a gente também vem desenvolvendo várias outras ações. Por exemplo, um tema que a gente vai abordar muito agora é a questão da máfia da multa, né? Que é um problema recorrente na cidade de Curitiba, que é uma cidade que tem muitos radares. Então a gente quer dialogar com a prefeitura, com o poder público, para a gente pensar em alternativas. O prefeito já fez algo interessante, que é marcar aqui os radares da cidade para identificar onde tem radar. Foi uma ótima iniciativa do prefeito, porém, da última gestão do Greca para cá, aumentou bastante a arrecadação por meio de estar e radar. Estar, para quem não é de Curitiba, é aquilo que você paga para estacionar na rua, basicamente. Então a gente quer estabelecer alguns critérios para a gente poder auxiliar essa questão de diminuir a arrecadação da máfia da multa, né? Até porque a maioria da arrecadação vai para manter os próprios radares. Então, uma alternativa que a gente pensou foi a doação de sangue, em vez do cara pagar um valor de uma pequena multa. A gente tem projetos que a gente está elaborando e vão ser protocolados, como, por exemplo, a instalação de câmera corporal nos agentes de trânsito, né? Para que a gente possa pedir o acesso a essas filmagens, para a gente poder ver se realmente a pessoa foi multada devidamente. Porque o cara que está hoje no trânsito é o cara que quer prosperar. É o cara que ele quer chegar no trabalho mais rápido, ele quer ganhar dinheiro. É o cara que é um autônomo, tem um governo petista que está ferrando com o povo hoje. Então, um cara que faz um bico como Uber, ou um cara até que trabalha como Uber. Um cara que trabalha, muitas vezes, Fred, como motoboy. E ele precisa fazer as corridas rápido lá para ganhar o seu dinheiro. E às vezes, quando tem um radar de 60 e logo depois um radar de 40, isso acaba atrapalhando o trabalho dessa pessoa, porque ela às vezes está trabalhando cansada na correria e acaba não percebendo essas questões que acontecem. Então, o que a gente busca é a justiça nessa questão. A gente não busca que quem faz cagada no trânsito saia impune. A gente busca que haja uma justiça para que as pessoas que dependem do trânsito para sua sobrevivência, elas possam prosperar. Então, em resumo, essas vêm sendo as áreas de atuação. Já protocolamos projetos também em diferentes áreas, né? Eu quis mencionar alguns também para não ficar muito maçante. Perfeito. Desirê, com você agora, lá direto de Brasília. Obrigada. É porque, assim, quem sabe faz ao vivo, né? A Mariana precisou sair e aí me disseram que eu ia chamar o Omar. E aí, por isso eu chamei o Omar. Mas não se preocupem, Bétega e Frederico, eu também vou chamar vocês para comentar as frases da semana, porque aí, assim, todos ficam integrados. Combinado? Então, muito boa tarde, Omar Godoy. Conta pra gente aí qual que é a primeira frase da semana. Boa tarde, Desirê, Frederico, vereador Bétega e todo mundo que está acompanhando o nosso Entre Linhas nessa sexta-feira. Queria começar também agradecendo o Frederico, que me ajudou essa semana aí, foi fonte de uma matéria que eu fiz sobre a Janja. Valeu, Frederico, foi super bem de audiência essa matéria, graças a Deus. Mas que semana, hein, pessoal? Muitas frases, para selecionar 3 aqui para vocês. Foi complicado, né? Lembrando que a sessão frases da semana, esse aqui é um spoiler das frases da semana que vão ao ar todo domingo na editoria de ideias da Gazeta do Povo. Vamos lá, começando. Na sexta-feira passada, eu disse aqui que nunca imaginei que falaria uma expressão chula num espaço aqui da centenária Gazeta do Povo. Para quem não lembra, não viu o programa, eu reproduzi uma fala grosseira do ministro Fernando Haddad. Pois bem, nessa semana o noticiário brasileiro está me autorizando de novo a repetir a dose e falar novamente uma expressão chula no ar.
é que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele deixou vazar um áudio durante uma audiência com testemunhas no STF sobre a suposta trama golpista, né? Logo depois de fazer uma pergunta ao ministro Aldo Rebelo, que fez sucesso aqui essa semana, né, nos programas da Gazeta, ele falou assim em voz baixa e vazou esse áudio. Ele disse: fiz uma cagada agora. Eu não vou entrar na questão em si, mas o Gonet, ele fez uma pergunta considerada opinativa pela defesa do Aldo Rebelo, e o ministro Alexandre de Moraes deu uma prensa nele, pedindo para reformular a pergunta, né? O Gonet, que é sempre muito educado, depois disse que ficou chateado por ter subido o tom, mas a situação mostrou que, apesar de toda essa elegância aí do Gonet, o que ele quer, ele tá doido para ferrar todo mundo. E fazendo sempre esse tipo de pergunta opinativa, jogando junto, né? O governo jogando junto com o STF. Então esse episódio mostrou bem, né? Depois, apesar da frase lá da cagada, mostrou bem o que o Gonet está querendo nesse processo. Aí eu pergunto para vocês, vereador, Frederico, Desirê, quem dera que essa fosse a cagada, a maior cagada dele e dessa turma lá em Brasília, não é? Exatamente, Omar. Eu vou perguntar essa para o Frederico, eu quero que ele responda, especificamente porque ele é o nosso jurista da mesa. Eu quero que ele diga: Frederico, o que significa aí que o PGR faça esse tipo de erro, né, dentro de uma audiência tão importante como tem sido esse envolvendo aí esse possível golpe? Conta para nós. Olha, infelizmente eu tenho que concordar com o Paulo Gonet de que ele não fez uma besteira, ele tem feito muitas, né? Infelizmente. E dentre elas, na própria audiência ali, quando ele de fato, quando você vai interrogar ali testemunhas, você pergunta sobre os fatos e pouco importa qual o juízo de valor que a testemunha tem sobre se o fato ocorreu ou não. E nesse caso ele acabou, né, fazendo uma pergunta que deu margem ali até para o próprio Aldo Rebelo emitir sua opinião sobre os fatos e tudo mais. Mas a gente sabe que o problema nem é esse, né? O problema é a forma como o processo tem sido conduzido e, no caso do próprio Gonet, a forma como ele tem sido subserviente aos ministros. Para a gente se recordar que o Paulo Gonet foi, diante lá da colaboração premiada do Mauro Cid, foi a pessoa que estava observando, contrariando a lei lá da colaboração premiada, observando o ministro Alexandre de Moraes conduzir a oitiva do Mauro Cid quando caberia a ele, nos termos da lei das colaborações premiadas, ele próprio conduzia a oitiva lá do Mauro Cid, e ele deixou com que o Alexandre de Moraes o fizesse, inclusive ameaçando o Mauro Cid naquele momento de eventual prisão se ele não colaborasse, né? Na verdade, colaborasse mediante coação, né, o que é uma contradição em termos, e essa, infelizmente, eu tenho que concordar com o Gonet, mas só discordo num aspecto: ele não tem feito uma besteira, tem feito muitas aí. Muito bom, Frederico. A próxima pergunta, a próxima frase, que eu quero que o Omar conte daqui a pouco, eu vou fazer a pergunta para o Betega, viu? Por favor, então presta atenção aí que é uma questão política muito relevante. Conta lá, Omar, qual que é a segunda? Bom, a segunda frase dessa sexta tem a ver com a prisão do MC carioca, o Pose do Rodo. Até, inclusive, tem notícia nova dele que acabou de sair. Para quem não está sabendo desse assunto, a polícia do Rio foi buscar o funkeiro em casa ontem. Ele é acusado de fazer apologia ao crime e tem envolvimento com o Comando Vermelho. O Pose do Rodo sempre aparece nas redes sociais, fazendo shows em áreas controladas por facções criminosas, cantando músicas que exaltam o Comando Vermelho, e nesses vídeos virais sempre tem, é cômico, mas é tragicômico, sempre tem traficantes dançando funk e apontando armas para cima, né? Pistolas, metralhadoras, né? E a frase que eu separei aqui é que quem veio a público correndo para defender o MC foi a líder do PSOL na Câmara, a deputada carioca Talíria Petroni, que já foi personagem aqui de outras edições do Frase da Semana. Ela disse o seguinte, que ela fica impressionada com a hipocrisia de quem defende a prisão de um artista, como se um artista não pudesse ser preso. E disse, né, condenou o que ela chamou de criminalização da cultura da favela. Como eu disse numa matéria que eu escrevi esses dias sobre o Oruan, né, que é outro filho do Marcinho VP, né, outro
artista envolvido com o Comando Vermelho, tem uma linha que separa a expressão cultural, né, o retrato do cotidiano de um jovem da favela, que ele pode cantar sobre isso, e a exaltação e propaganda das facções criminosas, porque o crime manda recados por essas músicas que todo mundo sabe, né? E, enfim, e agora há pouco chegou a notícia que o Pouso do Rodo confessou, sim, que tem envolvimento com o Comando Vermelho, então a Thalíria saiu correndo para defender o Pouso e ele mesmo se entregou. Agora eu deixo para vocês questionarem, né? Primeiro, como essa turma do PSOL gosta de bandido na rua, né? E comentem também essa questão aí cada vez maior das letras de funk e rap que estão saindo passando a linha da crônica social e indo para a exaltação do crime e fazendo propaganda das facções. Eu acredito que assim, já teve o caso do MC Oruan no início do ano, né, Fred? Um caso que tomou bastante proporção, que ele chegou a ser preso, inclusive, né? Um outro cantor que faz essas músicas que tem relação com as facções criminosas, né? O pai dele, um bandido de facção criminosas que está há mais de 10 anos preso. E basicamente na letra, esses músicos, eles fazem a cabeça da juventude. Porque tem criança de 10 anos que escuta esse tipo de música. Tem recortes nas redes sociais, na internet, de crianças de 10 anos chorando, escutando MC Oruan, que inclusive foi em defesa desse MC Pose do Rodo, né? Que rodou, acabou sendo preso e na sua anotação para ser preso ele colocou lá que ele tem relação com o Comando Vermelho. De duas, uma, ou quis confessar que realmente tem relação com o Comando Vermelho, ou ele quis confessar que pode ter algum tipo de relação com essa facção criminosa para não se juntar na cela com pessoas que façam parte de outro tipo de facção para evitar que aconteça com ele algum tipo de tragédia. E infelizmente isso acontece, porque essas músicas elas são financiadas pelo tráfico, há grandes evidências que são financiadas pelo tráfico, essas músicas da cultura periférica do funk. E esses artistas influenciam muitas pessoas que acabam vendo o crime com um olhar romântico e o fazer o certo, a segurança pública, a polícia, com um olhar diferente daquele com que eles veem o crime. Então, o policial passa a ser o vilão e o criminoso passa a ser o herói. É basicamente uma dualidade, eles invertem os valores. É isso que hoje é feito no Brasil. O certo virou errado, o errado virou certo, o policial virou bandido, o bandido virou herói. Então, essa lógica é a lógica que a esquerda quer perpetuar. Não é à toa que essa deputada do PSOL, que é um partido que historicamente defende bandido, o PSOL é um partido da hipocrisia. Tem um deputado federal do PSOL, que ele é um pastor lá do Rio de Janeiro, o pastor Henrique Vieira, ele defende o aborto. Então, eu nunca vi um pastor defender o aborto, exceto esse deputado do PSOL. Assim como uma série de outras hipocrisias. O próprio deputado Glauber Braga, ele agrediu o Gabriel Costenaro nas dependências da Câmara Federal, e esse deputado fala que ele é uma vítima, que ele não pode ser caçado, sendo que ele agrediu uma pessoa dentro da Casa Legislativa. Então é um partido que ele é marcado pela hipocrisia, e a gente vê uma deputada claramente defender um criminoso, e essa mesma deputada eu tenho certeza absoluta que vai sempre ir contra o policial que sai de casa, corre risco, ele vai para uma comunidade no Rio de Janeiro, que é o estado dela, com o risco de ser baleado, de chegar em casa baleado, até mesmo não chegar em casa, e esse policial é tratado como um vilão, né? E eles dizem que defendem o povo periférico negro, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, grande parte desses policiais também são negros, né? Então eles sempre utilizam a pauta da minoria para colocar e justificar aquelas pessoas que não prestam. É um negócio impressionante, porque, por exemplo, o negro que é de bem, que é trabalhador, que é policial, para eles não presta, né? É capitão do mato, sempre quando tem um negro de direita, ele segue nessa linha. Mas quando é uma pessoa que faz atos de indelinquência, pessoas que fazem incentivo aberto à criminalidade. Tem músicas desse MC Pose do Rodo que elas basicamente enaltecem o PCC. E passam a tratar essa pessoa como uma vítima, como um cara que foi preso de forma indevida. O Brasil é um país que tem que ter lei, que tem que ter ordem. A gente não pode permitir que as pessoas fiquem fazendo apologia ao errado e simplesmente passem impunes. Porque isso vai gerar uma educação da nossa sociedade, né? E cada dia que passa, vamos ter uma sociedade que ela olha muito mais para
para valores invertidos, o que consequentemente faz uma sociedade que não tem educação. Não tem educação no seu princípio mais básico, do respeito, da ética, de respeitar o bem que é do outro, de não roubar, de não matar, de seguir realmente aquilo que uma educação fala que é o correto. E eu acredito que hoje a gente dentro da direita defende esses valores, que são valores que estão sendo usurpados pela sociedade. É disso que vem o conservadorismo, é da gente valorizar realmente essa base ética, moral da sociedade. A gente não dá margem para que deturpe-se valores muito importantes, que é o que geralmente essas músicas, esses artistas, esses deputados passam a fazer. Inclusive, comentamos aqui acerca da minha experiência nas universidades, quando eu fui lá expor, né, o que a esquerda faz para a doutrinação dos nossos jovens, e a própria educação de alguns cursos de humanas, ela já volta esse estudante para ter esse tipo de ideologia, para achar que o criminoso é uma vítima da sociedade, para achar que o bandido, ele tá lá porque foi uma condição social que levou o bandido a ser bandido. Enquanto isso é uma completa mentira. A gente pega uma favela em Curitiba, uma favela no Rio, uma favela em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, a gente vê que 95% das pessoas que estão nessas favelas são pessoas decentes, pessoas que saem, que trabalham, buscam seu pão de cada dia, querem ter dignidade, vão lá, ralam, trabalham pra caramba, enquanto uma minoria é bandido e esse bandido ainda é enaltecido, sendo que esse cara, ele escolheu tomar esse caminho errado. Foi uma falha de caráter, uma falha de educação, e as pessoas passam a ficar distorcendo, o que é o óbvio, que é aquela educação básica que meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, e que infelizmente muitas famílias do Brasil não têm acesso hoje em dia. Vai lá, Desirê. Muito bom, obrigada. E eu volto com o Omar, quero saber aí qual que é a terceira frase da semana escolhida. Para mim eu sempre deixo pro final, né? Para mim o que é a grande frase da semana, a mais emblemática, assim. E para mim foi a do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi criticado essa semana por ter participado de um jantar na casa do presidente do iFood, uma empresa, vejam só vocês, que tem processos tramitando no STF. Então, pegou mal a participação dele. Ele não só participou desse jantar, como ele até cantou Garota de Ipanema, quase abraçadinho ali com o presidente, o dono, né, criador do iFood, né? E o nosso descontraído magistrado Barroso, ele não gostou das críticas e disse o seguinte, disse que a imprensa deu importância a esse episódio demais só para vender jornais. Acho que ele ainda vive no mundo analógico, né? E também mandou essa: a incultura é um problema difícil de sanar no Brasil, ou seja, chamou todo mundo que criticou ele de inculto. Mas o pior vem agora para mim, que é o seguinte: ele é sempre conhecido por frases mais exóticas, né, como a do perdeu mané, mas essa frase aqui eu achei bem interessante e perigosa. Ele disse assim: no Brasil, existem atualmente duas grandes categorias de pessoas, as que fazem alguma coisa e as que têm razão. Portanto, a gente tem que continuar fazendo e deixar para as que têm razão falarem bobagem e vender jornal. Olha que perigoso isso aí, né? Não adianta mais ter razão no Brasil, é isso que ele está querendo dizer. Se você não está lá junto, cantando com a turminha, abraçadinho ali, você é um inculto, você está falando bobagem. Que ministro desafinado, né, pessoal? Exatamente, Omar, brilhante aí a sua reflexão, até porque a gente tem se esforçado tanto para poder trazer vozes que se contrapõem, afinal de contas, quando a gente tem ideias diferentes é que a gente aprende alguma coisa, aprende até mesmo com a diferença. Muito obrigada, Omar Godoy, eu agradeço também no estúdio aí Frederico e Bétega, e eu peço para vocês voltarem aqui na segunda-feira, que eu também vou estar aqui comentando com vocês. Então, um excelente fim de semana para todos, e eu vejo vocês na segunda-feira, 15 horas, aqui no programa Entre Linhas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.